Olá, turma! Vamos iniciar mais uma aula de ciências. Hoje vamos estudar sobre as propriedades dos materiais, magnetismo e condutibilidade elétrica. Vejamos, os materiais envolvidos nas transformações de energia, nas situações em que há eletricidade e nas demais atividades humanas, apresentam características próprias, algumas das quais são chamadas de propriedades físicas. Por exemplo, um material pode ter maior densidade, resistência, dureza, elasticidade ou condutibilidade térmica. De acordo com a atividade que desejamos desenvolver, escolhemos o material mais apropriado. Vamos falar de densidade. É uma característica que relaciona a massa de um objeto feito de determinado material com o volume que ele ocupa. Observe na balança que a mesma massa de ferro, 100 gramas, ocupa menor volume que a de algodão, 100 gramas também. Assim, podemos dizer que o ferro é mais denso que o algodão. O menino observa alguns objetos na água. Esses objetos que flutuam na água são menos densos que esse líquido. Aqueles que ficam no meio da coluna de água têm mesma densidade, e aqueles que afundam são mais densos que a água. Você pode perguntar como o barco consegue flutuar na água. Então, escolher um material menos denso que a água garante que ele flutue, porém o seu formato favorece sua flutuabilidade, mesmo sendo feito com materiais mais densos, como o aço. Resistência ou tenacidade. Um objeto feito de material resistente é mais difícil de ser quebrado quando submetido a um impacto, como uma queda ou uma martelada. O aço é um material resistente e por isso é usado como parte da estrutura das construções, como você pode observar nas imagens. Também ele é utilizado na produção de ferramentas, máquinas, veículos e muitos outros objetos resistentes. Dureza. Um material é considerado mais duro que o outro quando consegue riscar esse outro, deixando uma marca. É o caso do aço. O objeto de aço ele risca o tecido. Já a grafite se desgasta no papel, porque é um material mole que pode ser usado para escrever, ou seja, riscar o papel. Já o diamante é um material natural de maior dureza. Ele é usado para riscar outros materiais que possuem menos dureza. Elasticidade. Os materiais elásticos podem ser deformados e voltar à forma original. A borracha é um exemplo de material elástico. Ao puxar um elástico, ele estira. Ao soltá-lo, ele volta à forma original. Essa é uma característica do elástico. Condutibilidade térmica indica a capacidade dos materiais de conduzir energia térmica, ou seja, calor. Materiais considerados bons condutores térmicos é o aço inox, o alumínio e o ferro, ou seja, eles permitem que a energia térmica do fogo passe com eficiência para os alimentos. Já o vidro e a cerâmica, eles não conduzem bem a energia térmica. Porém, se colocados alimentos quentes dentro dessas panelas de cerâmica e de vidro, elas vão conservar por mais tempo o calor desses alimentos. A madeira ela é considerada um material isolante, por isso é bastante usada na produção de colher e também colocada no cabo das panelas para que possamos pegá-las sem riscos de queimaduras. Agora vamos falar de magnetismo. O que é magnetismo? É a expressão de uma forma de energia, normalmente associada às forças de atração e repulsão entre alguns tipos particulares de materiais, chamados ímãs, especialmente metais e ligas cerâmicas. Mas como surgiu a expressão magnetismo? Ela tem origem na Grécia, pois foi na cidade grega chamada Magnésia que se descobriu uma certa pedra
que tinha o poder de atrair objetos de ferro. Essa pedra, mais tarde denominada magnetita, é um ímã natural, constituído de óxido de ferro. Então, como você pode ver, tem aí a magnetita, que é um ímã natural. E o que é um ímã? É um corpo que gera campo magnético ao seu redor. Todos os ímãs, eles possuem dois polos magnéticos, chamados norte, que é o positivo, e sul, que é o negativo. Você aprendeu que todo ímã possui dois polos magnéticos, norte e sul. Duas situações podem acontecer quando aproximamos dois ímãs. Observe. Ao aproximarmos polos diferentes de dois ímãs, eles vão se atrair. Veja que os dois casos são polos diferentes, então eles se atraem. A outra situação é que, ao aproximarmos polos magnéticos iguais, como aqui você está verificando, eles vão se repelir, como nós podemos observar nesta imagem. Um ímã está levitando sobre o outro, porque os dois estão se repelindo, por estarem com polos magnéticos iguais aproximados. É com base nesse princípio que foram criados os trens de levitação magnética, onde a interação entre os ímãs presentes no trem e os ímãs do trilho permite que o trem se movimente por levitação. A bússola e o magnetismo terrestre. A bússola é um objeto utilizado para orientação geográfica. Ela determina as direções e favoreceu a exploração marítima, possibilitando uma grande revolução no comércio mundial. A bússola funciona porque o planeta Terra apresenta um campo magnético. A agulha da bússola fica suspensa e se orienta pelo campo magnético da Terra, indicando a direção norte e sul. Então, podemos compreender que a Terra funciona como um enorme ímã, com polos positivo e negativo, e o campo magnético é uma camada de força ao redor do planeta, como você está verificando na imagem. Quando a agulha imantada de uma bússola alinha-se ao campo magnético da Terra, o polo norte da agulha aponta para a região norte do planeta, e o polo sul do ímã da bússola aponta para a região sul do planeta. Condutibilidade elétrica. A passagem da energia elétrica não acontece da mesma maneira nos diferentes materiais. A condutibilidade elétrica indica a facilidade com que um material conduz energia elétrica. Alguns materiais permitem a passagem de energia elétrica mais facilmente que outros. De acordo com essa propriedade, os materiais podem ser classificados em condutores e isolantes de eletricidade. Exemplos de materiais isolantes, ou seja, que não permitem a passagem da energia elétrica, é a borracha, o plástico, a fita isolante. E exemplos de materiais que são bons condutores de energia elétrica são os metais. Exemplos, o alumínio, o ferro e outros. Nos equipamentos elétricos são usados materiais condutores e materiais isolantes. Toda a parte do circuito elétrico por onde passa a corrente elétrica é feita de metal, e a parte externa, que é manuseada pelas pessoas, é feita de material isolante. Na lâmpada, essa parte de vidro é a parte isolante, e a parte metálica é a parte condutora de energia elétrica. Sabendo que o corpo humano é um condutor de eletricidade, como fazer para evitar choque elétrico? Vejamos alguns cuidados. Nunca mexa na parte interna das tomadas, seja com os dedos ou com objetos como tesouras, agulhas ou facas. Nunca toque em aparelhos elétricos quando estiver com as mãos ou o corpo molhados.
Os adultos não sobrecarregam as instalações elétricas com vários utensílios ao mesmo tempo, pois os fios esquentam e podem ocasionar um incêndio. Estes e outros cuidados podem salvar vidas. Espero que você tenha aprendido bastante. É hora de responder à atividade. Bons estudos!